Olá pessoal, boa noite, boa noite. Como é que tá? Deixa eu aqui ajeitar o, a toalha do capitão. Vou botar aqui. É isso aí, boa noite pessoal, boa noite meu pessoal do grupo. Que Deus abençoe a todos, estou de volta. Olha gente, falamos sobre política ainda, né? Que a gente toma no período eleitoral ainda. Vai acontecer o segundo turno. E eu, como tenho aqui uma responsabilidade pelos meus 97 seguidores que eu tenho aqui no YouTube, de dar informação e lhe aconselhar o que se deve, como a gente conduzir essa política. Eu tenho satisfação aqui a dar ao povo brasileiro, aos baianos, a Feira de Santana, como um todo, ok? Olha, preste bem atenção. Segundo turno vai acontecer. Minas Gerais tem sido alvo da desconfiança de todos os brasileiros patriotas por aquele resultado que deu lá domingo nas eleições passadas. Mas por que, forasteiro? Por que destemido que Minas tem sido alvo dos bolsonaristas? Por que Lula ganhou em Minas Gerais? E os candidatos de Bolsonaro ganharam todos, senador, governador, deputado estadual, deputado federal, todos os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, a governador do Bolsonaro, a senador também do Bolsonaro, ganhou em Minas Gerais. Ganhou em Minas Gerais. E Bolsonaro perdeu em Minas Gerais para o Luiz Inácio Lula da Silva. Você tem como conciliar essas duas coisas? Eu acho no mínimo aí, suspeito, muito suspeito. Para não dizer, né, outras palavras, porque senão a Justiça Eleitoral do Brasil aí, né, comandada por Alexandre de Moraes, ele pode fazer a visita na minha casa para me explicar na polícia por que eu estou falando em né, e coisa e tal, né? Então, no mínimo é suspeito, porque como é que Bolsonaro elegeu deputado federal, deputado estadual, governador e senador no estado de Minas Gerais e não se elegeu? Aqui para nós, tem ou não tem coisa, não tem angu nessa farofa? Tem, gente. O caso é sério. Brasil, ou você acorda para despertar desse sono, porque tem um grupo que ainda está na sonolência. Desperta. A gente estamos lutando contra um sistema, o bem contra o mal. O governo de Deus contra o governo de Lúcifer agora está todo declarado e as cortinas foram abertas. Então, as eleições de Minas Gerais está sendo um fator, o principal fator de suspeita dos bolsonaristas, e não só nós bolsonaristas aqui do Brasil, mas toda também aí, jornal internacional, TV internacional. Você pode pesquisar e você vê eles comentando sobre o que aconteceu em Minas Gerais. Então, acorda, meus seguidores. Você que está inscrito nesse canal Forasteiro Destemido 02, compartilhe o vídeo. Pede para que outras pessoas se inscrevam para acompanhar esse tipo de notícia que você não vai ver lá dentro da Rede Globo. Aqui são notícias simples que eu capto e mostro para vocês. Dentro de um quarto simples como esse, mas uma simples bandeira, mas as notícias são verídicas, porque é baseado não nessa grande mídia que tem dentro da tua casa, mas pela rede social, os canais de YouTube, programa como Pingo nos Is,
como Giro de Notícia, canal de notícia como BBT Notícia. São tantas informações pura, verídica, que não precisa você se alimentar da Globo Lixo. Então aqui você tem conteúdo realmente o que está acontecendo nos bastidores em Brasília e em todo o Brasil. Então Minas Gerais, nas eleições, está sendo alvo. Tem ou não tem erro? Tem ou não tem falha no sistema eleitoral? Claro que tem, irmão. Só Alexandre de Moraes que diz que não tem falha. O senhor Alexandre de Moraes é o presidente do TSE, lá em Brasília. Alexandre de Moraes é esse mesmo presidente do TSE, da Justiça Eleitoral do Brasil, como também é presidente da Suprema, como é também ministro da Suprema Corte. E eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. Alexandre de Moraes não está nem um pouco satisfeito com esses movimentos bolsonaristas pelo Brasil todo. É tanto que a gente vem vendo aí o que vem acontecendo com deputado, com senadores, não, com o presidente da República, a perseguição extensa em cima desse, por meio do senhor Alexandre de Moraes, que hoje é presidente da Justiça Eleitoral, e que tem dado entrevista comparando política com um jogo de futebol, como ele fez uma declaração aí, que a gente não tem que questionar nada, que a gente não tem que perguntar nada, temos que aceitar, engolir, acabou, fechou lá. Segundo Alexandre de Moraes, disse que os brasileiros têm que ficar sob as suas rédeas. O ministro da Suprema Corte, que hoje é presidente da Justiça Eleitoral. Já um outro ex-presidente da Justiça Eleitoral, como Barroso, ministro da Suprema Corte também, que interviu no voto em cédula lá na Câmara dos Deputados Federal, que os covardes da Câmara dos Deputados Federal aceitaram, ou seja, aceitaram não, como é que se diz? Caíram de joelho diante de Barroso quando foi lá pedir para cancelar o voto impresso, lembra lá? E que na saída da Câmara dos Deputados Federal, o senhor Barroso, alguém com um gravador gravado, alguma coisa, não sei como foi, que disse que as eleições não se ganha, se toma. Tá aí. O ministro da Suprema Corte disse que as eleições não se ganha, se toma na tora. O ministro, senhor ministro Barroso, o senhor tá pensando que nesse Brasil não tem homem, não, é? O senhor tá pensando porque vestiu uma capa preta acha que é o melhor do mundo e que é o mais poderoso? Nesse Brasil tem homem. Respeita os brasileiros, Luiz Alberto Barroso. O senhor disse que a eleição não se ganha, se toma. Tá aí o áudio rodando na rede social, ou não foi verdade? O senhor não foi pra lá se intrometer em uma área que não é sua? Por que, gente, que eles não quiseram o voto impresso? Tá muito claro. Por que ele não queria o voto impresso? Não é à toa que Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do Brasil, foi solto por uma manobra do senhor Fachin, ministro também da Suprema Corte, colocado por Dilma Rousseff em 2016 lá, e que deu o alvará de soltura ao Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que as localidades que Lula foi julgado foi errada, que ele não era para ser julgado em Curitiba, era para ser julgado em Brasília. Olha a alegação que esse ministro da Suprema Corte alegou para anular, para descondenar Lula, condenado por 9 juízes. Repara que tipo de ministro nós temos lá, que é o Fachin.
Então esses ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é presidente da Justiça Eleitoral hoje, que está comandando essas eleições, é ele o árbitro, é ele que está com o apito na mão, para apitar o início e o fim. Só que as eleições de Minas Gerais está sendo suspeito por todos os brasileiros. Mas as Forças Armadas provavelmente vai soltar uma nota do que aconteceu em Minas Gerais e em todas as eleições pelo Brasil afora. Até agora as Forças Armadas não se manifestou, mas provavelmente irá se manifestar, viu, gente? Porque algo estranho aconteceu nessas eleições. Bolsonaro elegeu deputado federal, deputado estadual, governador e senador no estado de Minas e não ganhou no estado de Minas. Como isso? Fique atento. Aqui no canal Forasteiro o Destemido 02, aqui no YouTube, você vai ter esse tipo de informação e também outro tipo de informação sobre a religião. Então, Brasil, acorda. Estamos vivendo uma briga, uma guerra entre o bem e o mal. De um lado está Luiz Inácio Lula da Silva, representante de Lucifer em todas as obras, e do outro lado está Bolsonaro, representando Deus, pátria, família e liberdade, coisa divina. Que você pode encontrar isso nas escrituras. Que todas essas pautas que Bolsonaro defende aí é bíblico. Deus, pátria e família é o slogan desse presidente. E o slogan de Lula é roubar, matar e destruir. Qual dele você está aceitando? Porque eu já optei por um lado. Eu vou estar do lado de Deus. Eu vou estar apoiando o presidente Bolsonaro, porque ele também está ensinando o lado da verdade. Então veja bem, Lula representa Lúcifer e Bolsonaro representa aqui no campo da matéria e também em muitas partes do campo religioso, espiritual, representa o governo de Deus. Estamos lutando contra o mal, Lúcifer. Tem um vídeo rodando aí na rede social aí, um camarada, né, com a bandeira de Lula vermelha, né, ele todo de vermelho, né, cara aí das trevas, dizendo que passou esse tempo fora sem entrar na rede social porque estava em trabalho na esfera luciférica. Tá aí rodando o vídeo aí, ok? Então, se você quer o vídeo, você liga para mim no 8348-8165 no canal Forasteiro Destemido e eu mandarei para você.